Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre divórcio. Vou falar um pouquinho sobre pensão, é uma questão polêmica, todo mundo quer saber sobre isso, como o senhor falou no último bloco, é uma das poucas coisas que ainda é chave de cadeia. Como é que é o critério hoje para pensão? Ainda é aquela coisa, 30% do salário do pai? Tem mãe que quando separa, você vai ter que dar 30% do seu salário e tal. Como é que é o critério que hoje é estabelecido, doutor Wilson? O critério é o mesmo de sempre. Não houve nenhuma modificação na Lei de Alimentos. A Lei de Alimentos é de 1968. Mas ela serve bem ao propósito hoje, porque os alimentos eles têm que ser fixados pelo juiz, arbitrados, né? Na proporção das possibilidades, né, de quem paga e a necessidade de quem recebe. Quase sempre quem recebe fica na pior, vamos dizer assim, né? Porque as possibilidades quase sempre não suprem as necessidades. Um pai assalariado, né, de mínimo legal, ganha 545. Se o juiz der para ele, de pensão para o filho 30%, o que será 30% de 545? Como é que uma mãe, mesmo que ela complete com mais 30% do salário dela, se ela trabalhar, vai criar um filho com 60% do salário mínimo? Criar, educar, vestir... Aí o problema é o salário mínimo, não é nem o percentual. Sim, mas, né? Quando a pessoa não ganha salário mínimo, ele tem um status mais avançado. E a proporção quase sempre vai ficar assim, porque não é por causa da separação que se vai mudar o status. Sempre se perde um pouco, é evidente, porque vai dividir o orçamento doméstico. Mas cobrir isso com a pensão é muito difícil. E o percentual é sempre esse, 30%, em média? Olha, isso, segundo alguns doutrinadores, isso vem de longe, porque se tinha em mente que o homem, quando separado da família, ele perde toda a infraestrutura doméstica e ele sozinho ele teria que despender muito mais do que o que ele despenderia dentro de um orçamento doméstico, onde a mulher, mais antigamente, né? Isso não é hoje. Não é hoje. A mulher fazia quase todas as tarefas, então ele tinha, enquanto vivia com a família, casa, comida e roupa lavada, vamos dizer assim, não é? E com a separação, ele perde isso. Então, se entendeu de dividir por 3 a remuneração, não é? E de se dar 1/3 para a pensão. O critério é esse. O critério foi esse, tá? Mas ninguém sabe quem estabeleceu isso. Agora, do ponto de vista criminal, né, do ponto de vista aí da causa e efeito, ainda é uma das poucas coisas, o não pagamento da pensão ainda é o que gera prisão. Mas né? Não é criminal, só é criminal, perdão, só é criminal se houver uma reincidência. Entendo. Na primeira vez não chega... Se o pai se omite, né, em ajudar na criação e educação do filho, e vai reincidindo no atraso da pensão, sempre sem solução, aí há um crime de abandono material. Mas a prisão por alimentos, ela não é criminal, é uma prisão civil. Aliás, nós só temos 2 casos de prisão civil na nossa Constituição. É a falta de pagamento da pensão e a questão do depositário infiel. Só pode ser preso civilmente por esses 2 motivos. Esses casos em que há a prisão do pai, que normalmente é o pai, né? A mãe é muito raro de acontecer, né? Normalmente é o pai que paga a pensão. Isso agrava ainda mais a questão familiar, Tânia, a questão ali do relacionamento de pais pais separados e filhos, que sempre há também ali uma hora em que, por mais que o pai não tenha pago a pensão, o filho vê o pai ali na prisão, há aquele sentimento, né, de que
ele não deveria estar ali, isso gera Pois é, são situações diversas. Por exemplo, eu vou falar pelo meu trabalho na Vara da Infância. É muito ruim, né, isso já aconteceu com a minha equipe, você ter que mandar uma criança para o abrigo porque a mãe está doente, né, a mãe está com câncer terminal, e o pai há meses não paga pensão, e a mãe está indo à vara de família, está requerendo tudo, e existe um número muito grande de processos. A gente sabe disso, e essa mãe não tem condições nenhuma de cuidar desses filhos, e ela vai ao juizado pedir abrigamento dessas crianças. Isso já aconteceu, isso é mais comum do que a gente pensa, né? Agora, e aí eu acho, sinceramente, que esse pai realmente tem que responder isso de todas as formas cabíveis e possíveis. Agora, com relação ao que você me perguntou, porque há uma diferenciação muito grande entre o pagamento de pensão, entre a obrigatoriedade da prestação de alimentos, né, e o direito à visitação. Eu aprendi isso quando estava trabalhando na Vara de Família, com o doutor Gliotti e antes com o doutor Inês, que o direito à visitação não é exatamente o direito do pai, mas é o direito do filho, né, de conviver com esse pai. Então, muitas vezes acontece o seguinte, o pai não paga pensão e a mãe vai à vara de família, vai o defensor da vara de família, querendo suspender a visitação. Ela tem como argumento, ela traz a alegação de que se o pai não está pagando a pensão, ele não tem direito de ver o filho. Não é assim que a coisa funciona, né? Até porque a gente entende, o direito entende que o filho tem direito a ter contato com aquele pai. Bom, se o pai é um pai omisso, é um pai que não é presente, é um pai que não participa da vida do filho, e o que ele pretende, socialmente falando, juridicamente falando, é estar em dia com as suas obrigações legais, que é a prestação de alimentos, né? É um pai que não procura o filho, a gente tem muito disso. Um pai que você vai fazer uma entrevista com ele e diz assim, não, a senhora me chamou aqui por quê? Eu estou em dia com tudo, olha, pago, minha pensão está toda lá. Como mas se a única obrigação fosse mas há quanto tempo o senhor não sai com seu filho? Olha, mas eu não posso. Eu trabalho a semana inteira, final de semana eu tenho que ficar com a minha nova esposa, final de semana eu tenho que passear, final de semana eu tenho que dormir. Então, num caso como esse, a prisão desse pai, esse pai já não tem convívio com essa criança mesmo, né? Agora, mas ainda há o risco do filho, logicamente, mesmo tendo essa distância do pai, ele ficar sabendo que o pai foi preso, ou a avó paterna vem e fala, olha, teu pai está preso porque a tua mãe botou ele na cadeia, porque tua mãe foi se queixar para o juiz. Esse tipo de chantagem emocional, né? Tá? Querido, olha, você tem que falar com a mamãe, que a mamãe tem que ir lá e falar para o juiz para soltar o pai. Porque o pai está na cadeia, o pai não está comendo, o pai está sentindo frio. Tá? E isso, então, esse problema ele é trazido pela família paterna, muitas vezes, ao conhecimento da criança. E a criança fica revoltada com a mãe, a criança para de comer, a criança desenvolve ali uma série de problemas. E existe aquele pai que é super presente, mas o camarada deu uma azar danada, está desempregado, né, sofreu um acidente, o vínculo empregatício que ele tinha, o que ele tem é super frágil, e aí ele tem que ficar um tempo sem pagar pensão, e muitas vezes a ex-mulher vai lá e aí ele é preso, né, e aí essa relação, ela realmente sofre um corte, a criança sofre bastante. E aí, olha, é um outro elemento de conflito muito grande e é um peso muito grande para essa criança, ou tanto faz, criança ou adolescente. Porque com relação ao conflito, pai e mãe, a gente pode ser adolescente já, a gente pode estar namorando, pode ter uma relação social muito bem articulada, mas sente muito. Sente muito. Influencia muito e influencia para a vida toda. Exato. Bom, no próximo bloco eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa que vem, né, figurando já há algum tempo nos tribunais, na vara de família, que é a questão da guarda compartilhada. Vamos esclarecer um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Ainda muita gente tem dúvidas sobre o que de fato é a guarda compartilhada. Daqui a pouco a gente volta com mais Ponto Final. Até já.